O Evangelho de Mateus é o primeiro livro no Novo Testamento. Não foi o primeiro livro a ser escrito. A carta de Tiago, irmão de Jesus, foi o primeiro documento do Novo Testamento a ser escrito. A primeira carta, o primeiro livro. Entre os 4 evangelistas, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. João foi o último evangelho a ser escrito. Mateus foi escrito possivelmente por volta do ano 65, quando na Igreja de Jesus, em Jerusalém, na Judéia, os membros, em sua grande maioria, eram de judeus convertidos a Jesus, seguindo a Jesus como o Mestre, o Salvador, o Senhor. Marcos escreveu para os romanos e apresenta Jesus como o servo. João escreveu para todas as pessoas e fala de Jesus como Deus, quem Jesus é. Marcos, o que Jesus faz. Lucas escreveu para os gregos e destaca a humanidade de Jesus, a sensibilidade de Jesus, as emoções de Jesus. Nós podemos ver isso no material exclusivamente de Lucas, como a parábola do pai pródigo, do filho que volta para o pai o recebe com afeição, com carinho, com amor. Na parábola do bom samaritano, quando Jesus se angustia no Getsêmani, temos ali a humanidade de Jesus. Então, Lucas mostra o que Jesus sente, o homem que é Jesus, o ser humano que é Jesus, a sua sensibilidade. Marcos mostra o que Jesus faz. João, o evangelista, mostra quem Jesus é. Ele é Deus. E Mateus mostra, de uma forma especial, uma forma mais enfática, os ensinos de Jesus. E mostra também que ele é o cumprimento de todas as promessas, todas as profecias do Antigo Testamento. Este livro de Mateus não poderia estar em melhor lugar, fazendo o link entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Embora nós tenhamos aí um silêncio de mais ou menos 400 anos, nós percebemos como Mateus realiza este link com tanta propriedade e nós não percebemos este silêncio de profecias, de Deus falando de 400 anos. E também o último profeta do Antigo Testamento é Malaquias. E de uma forma singular, Mateus faz o link com este profeta do Antigo Testamento. Porque em Malaquias nós temos Deus falando sobre aquele que viria antes do seu mensageiro, de Jesus. Então, em Malaquias, nós encontramos o anúncio do precursor do Senhor Jesus Cristo, o anjo do concerto, o mensageiro do concerto, que é Jesus. Então, o link é perfeito, na verdade. O mundo mudou muito do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O Antigo Testamento termina com Malaquias e o Império Persa estava dominando o mundo. Quando nós abrimos as páginas do Novo Testamento, temos o Império Romano dominando o mundo. Não tínhamos as sinagogas imperando, como nós encontramos até mesmo na Judéia, em todo o mundo. A língua falada era o grego, porque depois dos persas vieram os gregos, com Alexandre o Grande, a helenização do mundo. E a língua oficial, mesmo do Império Romano,
era o grego em termos de negócio, de comércio, na vida diária. Que mudança! Uma outra coisa interessante entre o Antigo e o Novo Testamento é que a revelação bíblica do Antigo Testamento toma cerca de 1000 anos. Primeiro livro até o último livro. A confecção, a composição deste datanar do Antigo Testamento. Mas os 27 livros do Novo Testamento, eles acontecem, eles são escritos num período bem mais curto, cerca talvez de 50 anos, ainda no primeiro século. E é claro, depois da morte de Jesus, com o surgimento das igrejas de Cristo em vários lugares, na Judéia, em Samaria e em outros lugares também, até os confins da terra, até Roma, na verdade, né? E na Ásia Menor também. Então, no primeiro século, nós temos, então, num período de mais ou menos 50 anos, os 27 livros do Novo Testamento. No Evangelho de Mateus, nós temos logo na abertura o propósito do escritor bíblico revelado. Ele começa o livro dele dizendo o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. No texto grego encontramos Biblos Genésios Iesu Christu, Riu David, Riu Abraão. No texto hebraico, nós encontramos Sefer Toledot Yeshua Hamashia ben David ben Avraham. Então nós percebemos que o propósito de Mateus é mostrar para os seus leitores, principalmente os judeus que eram seus leitores, que Jesus cumpre todas as promessas feitas no Antigo Testamento. E ele já faz logo um link com a pessoa de Davi, o rei de Israel segundo o coração de Deus, e com Abraão. Aquela promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis, capítulo 12, capítulo 22, em que na semente de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, esta promessa se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, do Yeshua Hamashia, do Cristo, do ungido de Deus, na verdade. A palavra Cristo é um título, não é um nome próprio, não é o nome de família de Jesus. E o Cristo, o Hamashia, significa aquele que é ungido por Deus e aquele que cumpre as promessas de Deus no Antigo Testamento. E Deus tinha feito também uma promessa a Davi. Nós encontramos essa promessa de Deus feita a Davi lá em 2 Samuel, no capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 16. Deus promete a Davi que o seu reino, o reino do seu descendente, seria eterno. O seu trono não ficaria vazio e ele abençoaria a todos os povos da terra com o seu reino. Mateus mostra que esta promessa se cumpre em Jesus. A mesma coisa com Abraão. As promessas de Deus feitas a Abraão se cumprem na pessoa de Jesus. Este é o propósito de Mateus. Mateus vai registrando o cumprimento destas promessas, o cumprimento destas profecias. Na verdade, nós encontramos o Novo Testamento no Antigo Testamento em estado de gestação. E nós encontramos as promessas, as profecias, o Antigo Testamento explicado, cumprido no Novo Testamento, realizado plenamente no Novo Testamento. Nós encontramos no Antigo Testamento mais de 300 profecias que se cumprem
no Novo Testamento, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A genealogia que nós encontramos aqui no primeiro capítulo de Mateus é muito importante. Mateus quer provar para os seus leitores que Jesus, de fato, é o descendente de Davi, ele é o descendente de Abraão. Então, essa genealogia talvez não seja importante para você e para mim, porque nós estamos em outro tempo, em uma outra cultura, temos outros valores, mas nós precisamos compreender que há coisas que não fazem muito sentido para nós, mas quando nós pesquisamos, estudamos o contexto histórico em que aquela palavra foi dada nas Escrituras, descobrimos então o seu valor, a sua importância, a sua relevância. Então, Mateus procura fazer isto, na verdade. Uma outra coisa muito interessante, muito importante, é como Mateus fala, por exemplo, do nascimento de Jesus através da Virgem Maria. Esta promessa que foi feita lá por Isaías, na verdade. Isaías fala para o rei Acás que Deus lhe daria um sinal, a Virgem conceberia, e ele seria o Emanuel, que significa Deus conosco. Nós precisamos compreender que essa promessa de Deus tem um cumprimento lá naquele contexto histórico, séculos antes de Jesus, mas uma realização parcial. A realização plena, completa, tem o seu lugar na pessoa de Jesus. A mesma coisa depois, quando o profeta Isaías fala que um menino nasceria e o principado estaria sobre os seus ombros, seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, essa profecia também de Isaías relacionada com a semente de Davi, com o trono de Davi, com a descendência de Davi, esta profecia se cumpre também com Jesus, em Jesus. E no capítulo 53 de Isaías, quando ele fala do servo do Senhor, do servo sofredor, também se cumpre na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus pergunta para a sua igreja, os seus apóstolos, os seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles apresentaram várias respostas. E depois Jesus olha para eles e pergunta para eles, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Está em Mateus capítulo 16. Pedro disse, tu és o Cristo. Essa resposta de Pedro encontra-se relacionada com o primeiro capítulo de Mateus, que Mateus quer mostrar de fato que Jesus é o Cristo. Ele é o ungido de Deus. Ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Mas Pedro não entende a dimensão da sua declaração. E Jesus, logo depois da declaração de Pedro, diz que era necessário que o Cristo fosse rejeitado, morresse em lugar do povo. E Pedro chama Jesus para o canto e diz para Jesus, de modo algum, isto vai acontecer com você. Então Jesus o repreende e diz, você não entende as coisas do reino de Deus, você não entende as coisas do céu, as coisas do Senhor como deveria entender. Que coisa interessante. As pessoas podem fazer declarações que são verdadeiras, mas as pessoas não têm plena consciência do significado delas, do sentido delas, da dimensão delas. Então, Jesus, ele cumpre as promessas de Deus feitas através do seu servo, o profeta Isaías. Ele é o servo sofredor. Ele é aquele que nasceu da Virgem, o Emanuel, o Deus conosco, o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. E Mateus mostra também como a promessa feita através do profeta Miqueias sobre Belém de Judá,
de lá sairia aquele que seria o rei de Israel, do mesmo lugar que Davi nasceu, da cidade de Davi, Belém. E então, esta profecia, esta promessa de Miqueias, de Deus, através do seu servo Miqueias, no livro de Miqueias, se cumpre também em Jesus, e Mateus faz questão de revelar o cumprimento desta promessa, na verdade, no capítulo 2. Quando Jeremias fala do choro de Raquel, e não há consolo para Raquel, porque os seus filhos foram mortos. Então, Mateus associa essa profecia de Jeremias à matança dos inocentes, das crianças, por parte de Herodes. Então, Mateus vai estabelecendo esse link, na verdade. Mateus mostra como Jesus é o novo Moisés. Ele passa pelas águas, ele vai para o deserto, e ele depois sobe ao monte, e ele entrega as leis do seu reino, do seu governo, da sua nova aliança. Então, a aliança de Deus feita com Israel através de Moisés, a aliança de Deus feita com Abraão, a aliança de Deus feita com Davi, todas essas alianças do Antigo Testamento têm o cumprimento pleno na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que livro extraordinário! Aqui nós encontramos também que aquela promessa, aquela profecia, lá no início de Gênesis, capítulo 3, quando Deus disse para a mulher que da sua semente, a semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, também se cumpre em Jesus. Na verdade, falando sobre mulher, a genealogia de Jesus, ela se torna singular porque ela contém mulheres, na verdade. Tem Tamar, tem Raabe, tem Rute, tem a mãe de Salomão, citada indiretamente, Batseba, todas essas mulheres e homens que não foram perfeitos, mas nesta genealogia nós encontramos a família de Jesus marcada pela graça de Jesus, pela misericórdia de Jesus. Você e eu podemos fazer parte desta família de Jesus também. Talvez você não se sinta digno de fazer parte da família de Jesus por causa dos seus pecados, dos seus erros, dos seus fracassos, mas nós encontramos graça na pessoa de Jesus. O nosso Deus, ele está pronto para perdoar, ele tem prazer em perdoar. Nós só precisamos de reconhecer os nossos pecados, crer nele, em Jesus, o Filho de Deus, como nosso Salvador, e seremos aceitos como membros da família de Jesus. Abraão não era perfeito, Davi não foi perfeito, mas Moisés também não foi perfeito, mas eles fazem parte da família de Jesus. E nós encontramos pessoas como Raabe, que era uma prostituta, nós encontramos Batseba e Davi, sabemos das coisas erradas que Davi fez, mas todos eles fazem parte da família da família de Jesus, fazem parte da família de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo é Deus encarnado, é o Deus entre nós. Ele sabe o que é ter fome, o que é ter sede, o que é ser tentado, o que é chorar. Quando você se angustia, quando você se entristece, Jesus sabe o que é isto, porque ele era um homem como nós, mas ele sabe o que é ser Deus também, porque ele tem poder de perdoar pecados. Então, que plano maravilhoso nós temos da parte do Senhor, revelado nas páginas das Escrituras da Bíblia. Meu amigo, quero convidar você para
entregar sua vida para Jesus, conhecê-lo como Salvador, Senhor e Mestre. No final do livro de Mateus, nós encontramos Jesus vencendo a morte. E nós encontramos ele dando uma missão para a sua igreja, ir para todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E Jesus instrui a sua igreja, os seus discípulos, para que possam ir, pregar e ensinar, fazer discípulos de todas as nações e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu querido amigo, entregue a sua vida para Jesus. Siga-o como seu mestre, como seu Salvador, como seu Senhor. Porque assim você será feliz e fará outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.